Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo, guia de trilhas e editor do Extremos. Hoje, junto com o fotógrafo Ricardo Feres, vamos falar sobre um assunto que abalou profundamente a comunidade do trekking no mundo. Vamos falar sobre a tragédia em Torres del Paine, no Chile, onde 5 pessoas morreram após uma tempestade violenta atingir a região entre o Camp Los Perros e o Passo John Gardner. Um dos trechos mais remotos, expostos e perigosos de todo o circuito O. As autoridades confirmaram a identidade das 5 vítimas, que são Cristina Tovar, de 37 anos, e Julian Garcia Pimentel, de 36 anos, ambos mexicanos. Victoria Bond, de 40 anos, cidadã britânica. E os alemães Nadine Lichey, de 45 anos, e Andreas von Pen, de 52 anos. 5 vidas interrompidas em meio a uma tempestade que pegou diversos hikes no pior lugar possível. Olá, Ricardo, tudo bem? Vamos entrar nesse assunto difícil, mas necessário. Oi, Elias. Obrigado pelo convite para participar de mais um podcast. Pena que por um motivo tão triste, né? É exatamente, pesado, né? E eu tinha visto alguma coisa ontem na internet e aí você me copiou, você mandou mensagem para ele, você viu isso, né? Pesado, né? Enfim, foi o assunto do dia para quem tem uma rede social cheia de trilheiros e montanhistas. Exatamente. Eu convidei o Ricardo porque... Quantas vezes você já esteve ali na região? Eu fui para a Patagônia 5 vezes. Em Torres del Paine eu fui 2 vezes. Na primeira eu fiz o circuito O, na segunda fiz o W. Fiz algumas trilhas fora do circuito. Então, no total, na Patagônia eu já fiquei 7 meses. Eu lembro, você desceu com o seu Jeep pra lá, né? Uma vez eu fui com o jipinho pra lá e fui outras vezes de avião também. Tá. Eu tive 2 vezes lá também. Você falou, você fez primeiro o O, depois você voltou e fez o W. Mas no O você já não fez o W? Exatamente, isso é uma dúvida que as pessoas têm. O W faz parte do O. O O é um circuito circular em volta do Maciço Paine, com dois ataques, digamos assim, do sul para o norte, quando você entra no Vale del Francês e quando vai para a base das Torres del Paine. Então quem faz o O faz também o W. Tem agências que vendem, vamos fazer o O mais o W. Isso é uma questão de marketing só para vender um pouco mais, a pessoa achar que está fazendo mais do que iria, né? Então é simples, quem faz o O fez o W também, quem fez o W não fez o O. Exatamente. Eu tive lá 2 vezes. A primeira vez eu fiz o I. Não existe o I, mas tudo bem. Quer dizer, não existe o I, mas é o que o pessoal mais faz, na verdade, né? Que se você chega no parque, você sobe lá até a base das torres lá, Isso. né? E volta, né? Faz um bate e volta. E isso muita gente faz, né? Então, você... Tanto é que eu peguei ali super lotado. Acho que eu peguei umas 400 pessoas ou mais ali no dia. Porque era feriado naquele dia, então... por isso que eu brinquei que é o I, porque é a última perna do W ali. Aí Exato. Na segunda vez, aí eu voltei e fiz o circuito O mais o W, né? Eu convidei também o Ricardo, porque o Ricardo tem um livro, né, sobre toda a Patagônia e também tem sobre essa região. Inclusive, a foto que estampa a capa do podcast é exatamente foi o Ricardo Feres que fez, né? Então, depois a gente vai falar mais nos nossos livros. Também a minha experiência ali, depois eu transformei em livro, que eu vou usar aqui também a experiência, alguma coisa aqui durante a nossa conversa. Mas o foco aqui é o quão perigoso é. Antes de você fazer o O, já tinham falado isso pra você, que era perigoso? Que algum trecho era perigoso, Ricardo? Eu fui a primeira vez para lá em 2011. Naquela época já era famoso Torres del Paine, já era o ponto mais famoso das trilhas da Patagônia, mas ainda era um local bem tranquilo. Assim, você saía andando, caminhava, chegava numa área de camping, encontrava o refugiero, pagava em dinheiro para ele e ficava lá quantos dias quisesse. Não precisava de reserva, sempre tinha espaço, era muito sossegado, pouquíssimo burocrático. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é o contrário, você tem que reservar com meses e meses de antecedência, senão não consegue vaga, e já paga antecipadamente, e tanto que na segunda vez
quando eu fui para lá de novo pensando na produção do livro, eu fiz o W porque eu não consegui reserva pro O. Um dos acampamentos na parte norte do parque não tinha vaga. Então eu tive que deixar de fazer um circuito de 135 quilômetros porque faltava um acampamento. E, enfim, é burocrático, é chato, mas não dá para culpar os órgãos que administram lá, porque a culpa é que tem muita gente quer ir para um dos locais mais famosos do mundo para fazer trilhas, né? Então, acontece, infelizmente, é muito chato, muito cheio, muito burocrático conseguir planejar uma viagem para Torres del Paine hoje em dia. Eu fui em 2004 e não tinha nada desse negócio de reserva. Chegou, eu tinha conhecido um italiano, aí depois lá a gente conheceu também um espanhol. E a gente acampou lá e no outro dia, de madrugada, a gente foi lá pro Base das Torres. E tanto é que aí no outro dia aí nós voltamos para dormir lá no início, né, do parque. Aí passou uma mulher cobrando. A mulher veio, custa tanto pra acampar aqui. Eu falei assim, mas como ela sabe que Pois é. que eu já não paguei? Era uma coisa muito mais rústica, cara. É 2004 isso. É bom, devia ter tão pouca gente acampando que ela devia saber a cara de todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Mas nessa época alguém já tinha te falado alguma coisa que era perigoso? Tinha algum trecho perigoso da trilha? Sim. Antes de eu ir pra lá, eu fui até com o pé atrás, porque eu nunca tinha feito uma trilha mais longa e não naquele ambiente. Então eu fui com um pouco de medo, podemos dizer, porque os relatos na internet eram de terror, que o trecho que foi onde aconteceu o acidente era super perigoso, muita lama, muita neve, muito vento. E, na verdade, não é bem assim. Nem naquela época era tão problemático. O problema não é lá a subida, o problema não é lama, o problema não é somente o vento. O problema é quando você pega as condições muito ruins e não está totalmente preparado para aquilo. Tanto que, para mim, a travessia do Passo de John Gardner foi super tranquila, porque era um dia que permitia isso, né? Então, é difícil sempre você saber se é difícil ou não algum trekking, porque é subjetivo isso, né? O que para um é muito fácil, para outro é muito difícil. E também porque tem gente que coloca na internet que é muito difícil só para se promover, digamos assim. Então, é difícil você saber o que é real e o que é, como que chama quando a pessoa está exagerando. Enfim, quando é exagero. Então, mas sim, eu ouvi coisas terríveis. E quando eu passei, eu falei, o quê? Era isso mesmo? Só? E não é que eu era um trilheiro super experiente, porque naquela época não era mesmo. Exato, a mesma coisa aconteceu comigo. Eu acabei fazendo circuito O em 2021, já com bem mais experiência, quando eu fiz o I, porque quando eu fiz o I lá eu não sabia de nada. E era a primeira viagem internacional, nunca tinha feito trek longa distância. Tudo bem que o I não é um trek longa distância, né? Aquela última perna do W não é. Mas agora, quando eu fui fazer em 2021, já tinha feito trek ao campo base do Everest, já tinha feito Kungsleden, do Mont Blanc, Canadá, várias outras. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com a mesma impressão que você falou, que você viu na internet, né? Que era super perigoso, que era difícil. E quando eu fiz o trek e terminei, para mim eu classifiquei como moderado, nem difícil eu classifiquei. Mas eu alertei no livro exatamente isso. Para mim foi moderado porque eu não peguei condições de tempestade ou de vento forte que vira. Muita gente não chega a pegar tempestade, mas pega vento de 100 km por hora que quebra a barraca, destrói a barraca e que já deixa a travessia mais tensa, né? E eu não peguei nada disso, então pra mim foi super tranquilo. E quando eu atravessei o passo também, eu falei assim, hoje é o dia mais difícil, vai ser complicado, hein? Depois que eu cheguei no passo, eu falei, mas, era isso, né? Mas a mesma impressão que você. E tanto é que a foto ali perto do passo, tem outras também que eu vou publicar junto com o post no Instagram do podcast. A minha foto era verão, era fevereiro, dia 11 de fevereiro eu comecei a fazer a trilha. E ali só tem pedra, não tinha neve ali. Tanto é que a mesma foto que você me mandou eu tenho, só que a minha é super sem graça, a sua já tá branquinha, assim, cheia de neve, né? Eu fiz aquela foto durante o O, né? E foi exatamente nessa semana, só que em 2011. Então foi realmente no fim de novembro. É uma época que, bom, pode nevar sempre lá, né? Mas é uma época que costuma ter neve ali no passo.
E quando eu estava por lá, nas 3 primeiras noites, nevou bastante. Então, por isso que a foto que eu te mandei tá com a travessia do Passo cheio de neve. A foto está linda, muito bonita. É uma foto, a posição é como se você estivesse no passo olhando para trás, né? Então aí você vê em direção ao Camp Los Perros. E, cara, mas que tenso isso, hein? Quando começou a chegar as notícias, aí começa aquelas notícias super desencontradas, né? Uma pessoa desaparecida, 7 desaparecidas, uma morte, mas nos finalmente agora que nós temos aqui 5 mortes, né? Você pensar ali o pânico, né, que eles enfrentaram para na subida ali e pegar uma tempestade, e aí já vem o lance, né? Por que subiram? Por que continuaram? Porque parece que já tinham, né? Indícios que o tempo ia virar, né? Tem relatos de que 2 dias antes já se sabia que teria uma virada do tempo naquele dia. Então, não dá para dizer que ninguém sabia que ia virar o tempo. E na Patagônia o tempo vira realmente de um modo impressionantemente rápido e forte. Se o que o Boric, o presidente do Chile, falou é verdade, teve ventos de 193 km por hora em Paine, que é absurdamente forte. Isso é uma categoria 3 de furacão. Então é realmente um vento muito, muito forte, considerando com neve ainda, é certeza que eles estavam no meio de um caso de vento branco, ou whiteout, que é como chamam em inglês, que quando não dá para enxergar nada, fica tudo absolutamente branco. E aí é preciso saber navegar sem visibilidade. Então, Exato. esse é um grande problema. Se a pessoa não souber navegar sem visibilidade, ela não vai enxergar 1 metro adiante e vai se perder dos companheiros, vai se perder do guia, vai se perder de todo mundo. Exatamente. E ali um pouco mais para baixo, não lá no perto do passo, tem uma parte ali que tem uma cachoeira, escorre a água ali de degelo e é até perigoso. E a trilha passa perto ali. Vai ter uma dessas fotos no post. Mas é isso que você falou, né? Você ali pegar vento acima de 100 km por hora e né, com whiteout, né, é que você não enxerga quase que nada, fica tudo branco, o céu fica branco, o chão fica branco, né? Então você perde a noção. E eu não sei, você fez a trilha com algum aplicativo, com algum sistema de navegação ou apenas mapa? Eu fiz na primeira vez, tinha mapa em papel e também o GPS com o track log, um GPS dedicado, não de celular, né? Naquela época acho que nem celulares nem tinham GPS nem nada. Então eu usei os dois sistemas, mas o GPS, o papel era só, digamos assim, um backup, porque o que eu usava mesmo era o track log do GPS e da Garmin. Exatamente. Eu usei o Farout, né, que é um aplicativo que tem tanto para iPhone quanto para outros celulares também. E dentro dele ele é gratuito, mas aí quando você vai fazer alguma trilha, você vê se existe essa trilha nele, aí você compra, né? Então eu acabei baixando ele para usar durante a travessia do Circuit Walk, que a princípio eu ia fazer sozinho. Eu dei sorte que no final do primeiro dia de caminhada acabei encontrando o Érico lá e a gente fez amizade. Ele me conhecia, ele me encontrou, né? Ele falou: você é o Elias que grava o podcast? Eu falei: isso. E a gente acabou fazendo o circuito inteiro, né? E é uma das dicas, né? Não faça sozinho, né? Faça em grupo, faça com amigos, ou procure pessoas mais experientes, né? Sobre fazer sozinho eu não posso dar muita dica porque eu quase sempre faço. Eu sei disso. Mas no meu caso é muito simples, eu sou fotógrafo, se eu chego em um ponto, eu preciso fotografar aquele lugar e o tempo não tá bom, eu vou ficar lá até eu conseguir minha foto. Então não tem ninguém que possa me acompanhar, né? A questão é, muita gente às vezes pensa, tal lugar tá bem demarcado, não preciso de um GPS, mesmo porque talvez a pessoa não tenha, não saiba usar. Mas você tem que se planejar para fazer a trilha sempre pensando na pior condição. Então, uma trilha bem demarcada no meio de um vento branco, de um whiteout, não adianta, você não tem marcação, você não vai enxergar 2 metros para frente. Você tem que saber navegar, você vai precisar de um GPS para achar o seu caminho, né? E você falou, por exemplo, desse rio que tem no caminho do Passo John Gardner. Na primeira vez que eu fiz, entre o Dixon e o Los Perros, o Dixon, para quem não conhece, é um acampamento na parte baixa, daí você sobe até o Los Perros, dorme, depois do Los Perros você sobe até o Passo John Gardner e dorme do outro lado já no Circuito W. Enfim, no dia que eu subi do Dixon para Los Perros, teve muito vento, muito frio. Eu cheguei nos Perros com muito frio, fui correndo para a caldeira para me esquentar.
E aí eu vi que as pessoas que saíram naquele dia do Perros para cruzar o passo pegaram uma tempestade de neve e erraram o caminho. Quando chegaram nesse riacho, que talvez já estivesse mais do que um riacho no momento, um dos caminhantes, com medo de pular por ele com a mochila nas costas, tirou a mochila e jogou para outro lado. Mas ele jogou errado, a mochila caiu no riacho. Que levou a mochila dele e o riacho entrou embaixo das placas de gelo. O cara perdeu tudo, Elias. Ele tinha a roupa do corpo, só. Perdeu dinheiro, comida, passaporte. Eu não sei o que ele fez, entendeu? Mas, enfim, só se pode dizer que foi falta de preparo dele. Não dá pra dizer botar a culpa em mais ninguém. Afinal, ele tinha que conseguir atravessar o riacho. Primeiro, tinha que estar do lado certo do rio, né? Segundo, tinha que conseguir atravessar com segurança. E se vai jogar mochila, tem que conseguir jogar pro outro lado. Então, a única coisa que eu acho um pouco chato é que quando uma pessoa sofre um acidente, a culpa é de todo mundo, menos dela. Então, normalmente a culpa é dividida, né? É raro ser uma coisa só. Costuma ser uma sequência de eventos que causam um acidente, mas normalmente a culpa é só dos outros. Nesse caso, tá todo mundo descendo porrada nos guarda-parques e não dá pra dizer que tava tudo certo com os guarda-parques, mas também não dá pra botar toda a culpa neles, né? Exato, exato. E o tema, até a série, né, que eu abri, que tô 15 anos gravando, 15 não, 15 anos gravando podcast, né, e aí agora que eu abri essa série, que é tragédia, e é exatamente por isso, né, tragédia é quando algo sai do controle, né, e ou algo sai do controle, não é uma coisa só, é uma cadeia de eventos que acontece, né, aí mistura com falta de preparo, porque às vezes falta de preparo ou de decisão, num clima bom, num tempo bom, isso não faz diferença nenhuma. Mas aí quando são várias coisas em sequência dando errado, ou né, uma cadeia de eventos, que aí acontece uma tragédia, né? E a gente tá falando isso porque também foi estranho isso, né? Eles chegaram lá no Los Perros e não tinha guarda-parque ali. E é normal ter ali, porque é o check-in, né? Ele faz check-in se você pagou para entrar, para dormir ali que faz o controle. Então, quando eu cheguei lá, tinha o guarda-parque, ele até me contou uma coisa interessante, né? Não tem muito a ver, né, com o evento aqui, mas eu fiquei curioso, falei assim, caramba, né? Porque o último ponto ali, a gente tinha saído do refúgio Dixon, né? E quando eu cheguei lá, tinha estrutura, tinha as cabanas para eles dormir, né? Tinha a cabana do refeitório e ali a gente acampa, né? É o único lugar ali, se eu não me engano, de todo o circuito O que não tem cabanas, quem quiser pagar para dormir num refúgio ali não tem, né? Então ali é obrigatório acampar. E só que tinha refrigerantes ali para vender. Eu falei, mas como que chega isso aqui? Ele falou, não, chega de 4x4 até o outro lado ali do rio do refúgio Dixon, atravessa de bote, depois do refúgio Dixon até o Los Perros, ele sobe de cavalo. Então, é isso que acontece. E quando eu cheguei lá, ele fez o meu check-in, pediu minha identificação e se eu tinha pago tudo. Então foi estranho, o pessoal que chegou lá não tinha ninguém, tanto quando eles chegaram, nem no dia seguinte de manhã, quando saíram também não tinha nenhum guarda-parque. E depois que eles descobriram, foi que os guarda-parques tinham saído ia ter uma votação nacional, alguma coisa assim, né? É o que dizem, né? É difícil ter certeza do que está acontecendo, do que aconteceu lá, né? Porque ainda não tem muitas informações. E também porque quem estava lá também, eu não vi ninguém que estava lá, falei, ok, a gente não deveria ter seguido em frente. Tá todo mundo botando, não tinha guarda-parque lá para falar que a gente não devia seguir. Certo, você tá num parque, possivelmente deveria ter guarda-parque, mas você tem que ser capaz de olhar uma previsão do tempo e saber se você pode seguir ou não. Um problema que eu vejo aí, que eu não digo que eles estavam errados em tentar seguir, é o seguinte. Lá você tem que fazer reserva, como a gente falou, com meses de antecedência. Então você tem que chegar no seu próximo ponto de acampamento no dia marcado, porque se você chegar um dia depois, você não vai ter reserva, você não vai ter onde ficar. Isso. Então, muito provavelmente o pessoal que estava lá falou, tá, mas e aí, se a gente não for pro acampamento Grey, como é que a gente vai fazer? Porque a gente chega 2 dias depois lá e não tem onde dormir. Então eu não tô dizendo que eu não teria feito o mesmo de tentar subir, entendeu? Mas também botar a culpa porque não tinha guarda-parque que para me avisar, isso não é real. A previsão estava lá e as pessoas sabiam que haveria uma virada de tempo. Exato. Lógico, se tivesse guarda-parque, os guarda-parque tivessem informado, né?
tivesse informação que seria perigoso, com certeza eu acho que eles evitariam, ou pelo menos iriam, né, sugerir para ninguém subir. Mas como não tinha, foi interessante também que a gente acabou pesquisando bastante coisa antes da gente gravar, né? E a gente viu que o pessoal falou assim: não tinha guarda-parque quando chegamos, não tinha quando a gente saiu de manhã, mas a gente recebeu um ok que o tempo ia estar bom, mas... De quem recebeu se não tinha nenhum guarda-parque, né? Isso que é a questão. Estão colocando a culpa só no guarda-parque, não nas próprias decisões, né? Esse foi um dos caras que estava no grupo que morreu, uma das mulheres, não foi? Exatamente. E é interessante, né? Porque morreram 5 pessoas. Você percebe que eram 2 casais, o mexicano e o pessoal. E o outro lá, qual que era? Nacionalidade? 2 mexicanos, 2 alemães e Isso, uma, 2 alemães, e né? uma inglesa, não foi isso? Isso. E a inglesa, ela estava num grupo com eram 3 homens e 2 mulheres, né? E só ela do grupo dela que acabou falecendo. Então, imagina o desespero, porque a gente acabou vendo o vídeo deles do primeiro dia, da entrada do parque até o Camp Seron, que fala? Serão. Seron. E, cara, esse vídeo deles é tenso, hein? Porque, cara, eles pegaram chuva, vento, um pouco de vento, e nem tava tão ventando, mas eles atravessaram muitos riachos que eu tava conversando com você, cara. Eu falei, cara, eu não lembro desses riachos. Não tem esses riachos, na verdade, eles se formaram por muita chuva, né? Porque o caminho do início até o Camping Serrano é muito fácil, quase não tem subida, é muito fácil o caminho. Então, e eu assisti também esse vídeo e achei que, enfim, tava péssimo, mas fazer o quê? Que opção eles tinham? Eles tinham que seguir mesmo, senão eles perderiam todas as reservas se eles não fossem até lá, né? Exatamente. E outra, não tava tão difícil assim, dava pra seguir, mas o rio tava muito mais largo e mais feroz, tava, né? Assim, Quando eu passei lá. vai molhar o pé, vai ser chato de Isso. caminhar, mas perigo ali não tinha nenhum. Exato. Mas eu dei uma olhada também, isso é o primeiro dia do trek, né? Quando a travessia do Passo Garden é no 4º dia. Então, nesse primeiro dia, eu cheguei a olhar o céu como tava como o céu da Patagônia, sempre nublado, né? Aham. Ainda mais naquele local, o Passo John Gardner fica mais nublado do que outros pontos, porque justamente o vento vem ali do Pacífico, passa por cima do campo de gelo continental e aí bate no maciço Paine, então é normal as nuvens ficarem presas por ali. E também é normal que lá seja mais frio do que o resto, porque o campo de gelo funciona como um ar-condicionado. O ar passa por ali que já é frio, passa junto daquela capa de gelo gigantesca e se resfria ainda mais. Exato, porque o passo mesmo, ele não é muito alto, ele tem cerca de 1.200 metros de altitude, né? Em comparação de outros passos. Você está a 1.200 metros e você sai... Deixa eu ver, eu tenho marcado aqui. Do acampamento Los Perros, você sai de 600 metros. Então você sobe mais 600 e depois você desce quase até o nível do mar no acampamento Grey. Você está quase a 0 metros do outro lado. Exatamente. Para mim, o que pegou foi o início da descida ali, que tem umas escadas, né? São uns degraus, e eles são muito altos. E eu nunca tive problema no joelho, mas ali, cara, começou a doer meu joelho. Falei, caramba. Aí, e o meu joelho tava doendo, aí eu tava descendo meio de lado, né? Aí um cara atrás de mim falou assim: Não, você não pode descer, você tá descendo errado. Você tem que descer desse jeito. Ele mostrou. Eu falei, cara, até explicar pra ele que meu joelho tá doendo, que não, eu tô descendo torto porque tá. Mas brincadeira. Então, mas ali o passo, ele de beleza, né? Ali você não vê muita coisa. Quando você começa a descer o passo, que aí que você vê o glaciar Grey, nossa, aí é maravilhoso. Né? A vista é fantástica. Quando você começa a descer e tem vista pro campo de gelo, né, pro glaciar Grey, a vista realmente é fantástica, mas a subida do Los Perros até ali não é nada demais. É bonita, mas nada excepcional. Bom, o pessoal reclamou que não havia guarda-parques para ajudar. E realmente, né? Parece que saiu na imprensa que o governo ajudou, mas o que aconteceu foi na segunda-feira, dia 17. Só chegou alguém de guarda, de resgate, no dia 18, né? E quando chegaram, já as pessoas que estavam... Quando chegaram as pessoas, elas já estavam mortas, né? Então eles reclamaram disso, dessa demora. E eles lançaram uma nota que eles mesmos que se organizaram e começaram a fazer um resgate entre eles mesmos. Isso é realmente estranho e triste. Deveria ter gente para fazer resgate. Não que eu ache que
guarda-parques tem que estar em todos os locais o todo o tempo, porque quem faz trilha tem que ser autossuficiente também, né? Exato. Mas num local tão popular como Torres del Paine, seria importante ter guarda-parques por ali. Agora, de qualquer forma, vamos supor, tivesse guarda-parque, as pessoas são pegas no vento branco. O guarda-parque não vai conseguir achar as pessoas também, se você não está enxergando coisa alguma na sua frente. Se Exato. fosse assim, como é que morreu uma mulher daquele grupo de 5? Seguramente ela se perdeu dos amigos, senão não teria morrido. Então, botar a culpa no guarda-parque, só no guarda-parque, também não é justo, né? Ao menos não me parece justo. A questão é a seguinte, Elias, você vai fazer uma trilha. Você está em dúvida se consegue fazer essa trilha. Aí você fala, tudo bem, tem guarda-parque, eu vou fazer. Você acha certo isso? Então, eu Você não tenho faria, que fazer... né? eu tenho que fazer uma avaliação se dá pra eu fazer a travessia, porque desistir de trilha é a coisa que eu mais faço. Aham. Não, mas não tô dizendo nem na hora, tô pensando se você tá planejando viajar em tal época. Não. Você não pode colocar a tua vida na mão dos guarda-parques. Fala, não, lá tem guarda-parque, se eu tiver um problema, alguém me ajuda. Você tem que saber se virar, porque depender dos outros, acontece isso. Você pode simplesmente não sobreviver. Acho que todas as trilhas que eu fiz para livro era independente se tinha guarda-parque ou não, né? A travessia lá do Canadá, quase 1.100 quilômetros, não tinha, né? A gente até passou alguns trechos que era mais famoso, que aí tinha controle deles, né? Aí a gente queria que eles não estivessem lá pra gente poder dormir. Aí eles estavam lá. Mas, não, é o que você falou, né? As pessoas têm que ser autossuficientes. Só que a gente vive numa geração, né, de mídias sociais, que as pessoas vê fotos bonitas e quer tá lá, né? E muitas vezes as pessoas sem experiência, né? Não que quem morreu lá não tinha experiência, porque aparentemente o grupo ali que a mulher morreu, né? Aparentemente eles tinham experiências. Os países de onde eles vêm são de regiões que têm o clima frio, né? Então, mas é aquela coisa que aconteceu. E outra, normalmente a gente está preparado para enfrentar um vento de 100 km por hora. Agora, um vento de 190, aí o bicho pega. É outra coisa, exatamente. Quando eu fui fazer a viagem para Patagônia, né, para escrever o livro, eu levei um anemômetro, né? Falei assim, não... mais um item para carregar, mas é pequenininho, de plástico, tudo. E aí eu tava lá em Oxaltém, aí quando deu um vento forte, falei, beleza, agora eu vou registrar, porque agora eu vou poder marcar, né? Na hora de escrever o livro, eu vou falar, teve, sei lá, 55 km por hora o vento, né? Vou poder falar o certo, né? Cara, o anemômetro acho que marcava até 90 km por hora, e já no primeiro vento já deu VDO, já bateu. É mesmo? Eu falei, já não serve pra mais nada o anemômetro, cara. Não mede acima de 90, caramba. Eu senti que o vento passou pouca coisa acima de 90, mas porque demorou, chegou a 80 e pouco ali, depois passou de 90, aí zerou no 90. Eu falei, cara, já não serve pra mais nada pra contar a história. Na Patagônia um anemômetro tem que ir a mais do que isso. Exatamente. Uma coisa só pra esclarecer, pra quem tá escutando o podcast, a gente não tá falando isso de que você não pode confiar no guarda-parque. A ideia não é falar a culpa é deles que confiaram no guarda-parque. Não é essa. Não é isso. Eu não conheço eles para dizer se estavam certos ou não em seguir em frente. A questão é a seguinte: tentar abrir os olhos de quem está começando nas trilhas ou quem não conhece a Patagônia, que você não pode só confiar em um guarda-parque ou confiar apenas no seu guia. Você fala, eu vou com um guia, então eu confio cegamente nele. Cara, o seu guia pode ser ótimo, ele pode ser fantástico, mas ele pode ter um ataque cardíaco no meio da trilha, entendeu? Exato. Então, às vezes pega algum amigo que vai fazer trilha comigo, aí no meio da trilha eu falo, você sabe como é que a gente volta? Não, mas você conhece. Eu falei, e se eu morrer? E se eu quebrar a perna? Entendeu? As pessoas não prestam a mínima atenção no caminho porque confiam totalmente em quem conhece. E aí a receita para ter um problema maior, né? Porque os acidentes costumam ser uma sequência de eventos errados. Exatamente. Ali na Patagônia, toda a região da Patagônia, não só ali, né? A parte mais crítica realmente do circuito O realmente é o Passo Gardner. Não que seja difícil num dia bom, né? É até simples, né? Até o que eu falei, moderado. Mas num dia complicado, né? Com tempestade, mas num dia com tempestade, até o Pico das Agulhas Negras se torna perigoso, não é? Exatamente. Por exemplo, no que você brincou de ir, que é a subida para a base das torres. Quando eu estava fazendo na segunda vez no W,
Aí eu passando pelo Passo de los Vientos, que fica no caminho para a base das torres, tinha duas norte-americanas deitadas no chão. O vento estava forte, bem forte, mas nada anormal para Patagônia, tá? Uhum. Então eu falei, bom, se vocês quiserem, eu vou andando com vocês e seguro na mochila, né? Aí uma delas aceitou, a outra não. A outra voltou de 4. Literalmente foi caminhando de 4 embora, Caramba. sentido do hotel. E a outra eu segurei na mochila e fui andando. Eu não tinha nada pra fazer ali, só tava dando, digamos assim, um apoio moral pra ela, que tava morrendo de medo. Mas aí eu te pergunto, elas estavam preparadas pra estar ali, Elis? Não, Exatamente. né? Então, aí vamos supor, se uma delas, porque ali do lado é um belo despenhadeiro. Uma delas cai ali, aí a culpa vai ser do guarda-parque? Não vai, né? Porque era um Uhum. vento absolutamente normal. Tanto que eu tava caminhando com uma mexicana aquele dia, ela não tinha experiência em trilha e ela andou numa boa. É questão como você vai reagir a uma situação adversa. Exato, exato. Quem viaja aí para Patagônia, ou regiões que ventam bastante, ou regiões extremas, né? Principalmente Patagônia, tem algumas coisas que eles têm que prestar atenção que pode acontecer. É normal de ter vento acima de 100 km por hora, isso é normal. Eu não cheguei a pegar dessa vez ali no circuito A, mas em Oxaltém acabei pegando. Sim. Neve fora de época, outra coisa que acontece, né? Você pegou em novembro, né? Isso eu fui em Torres del Paine, eu tava em novembro, peguei, mas peguei, por exemplo, no Dientes Navarino em janeiro, uma tempestade de neve que eu fiquei 36 horas dentro da barraca. Então, e o que aconteceu um grupo de americanos que eu tinha conhecido seguiu em frente. Por quê? Porque eles tinham que pegar avião de volta. E Uhum. aconteceu um acidente, um deles caiu de cima do Passo Virginia. Então, a questão normalmente é falta de tempo, que nem em Paine as pessoas seguiram em frente porque elas têm as reservas de acampamento. Esses americanos seguiram porque tinha que pegar avião. Exato. Então, é importante você ter tempo livre. Em Torres del Paine é difícil, afinal, não é escolha sua, esse negócio de reservas fixas, né? Mas Exato. isso é que acaba causando eventuais acidentes. Vem cá, você comentou, o cara caiu ali no Passo Virgínia, é isso? A gente tá falando do circuito de Dientes Sim, Navarino Dientes agora. Navarino é outro na Ilha Navarino, tá? Pra quem estiver ouvindo. O Passo Virgínia é o último que tem do circuito. E você sobe, é uma subida não muito íngreme. Do outro lado, quando você chega no topo do passo, você tem que ir para a direita e depois começar a descida, que é íngreme. Se você for em frente, você é 90 graus, você cai. Só que Isso. estava no meio de um vento branco, né, uma tempestade de neve. Eles três não enxergaram nada e de repente um dos caras sumiu, caiu. Eles Nossa. acharam que fosse um buraco. Os dois que ficaram eram um casal. Eles voltaram, se enrolaram na barraca e chamaram ajuda pelo Garmin InReach. Uhum. Então, durante a noite, os carabineiros foram lá e resgataram eles. O cara que tinha caído, ninguém sabia. Ele foi chegar, deixa eu ver, um dia e meio depois, lá de noite, já na cidade. Eu já tinha até passado pelo local, tinha visto um buraco na neve, que eu acho que é onde ele caiu. Tinha visto roupas, barraca, tudo jogado por lá. Quando eu vi aquilo, eu falei, deu algo muito errado aqui com os americanos. Mas por sorte, o cara, quando caiu, não quebrou uma perna, não quebrou, conseguiu caminhar até a parte baixa do Passo Virgínia, dormiu entre as árvores. No outro dia, ele foi andando sem GPS, sem nada, só sabia que tinha que ir para baixo. Chegou na estrada, e da estrada ele caminhou até Porto Williams, onde ele foi com os Caramba. carabineiros. Então aí mostra a importância de você ter um comunicador satelital. Eu sei, nem todo mundo tem condições financeiras de ter um, claro, mas se tem condições financeiras e você não tem um, você está brincando muito com sua vida e de saber reagir. Por exemplo, o casal que ficou lá, ali estava extremamente frio, ali é clima subantártico. Além de terem roupas boas, eles se enrolaram na barraca, que serviu como um bom Hum. corta-vento. Com isso, eles não Uhum. tiveram hipotermia. Seria talvez uma solução para as pessoas que morreram de hipotermia em Torres del Paine, ter se enrolado na barraca. Se tivessem a barraca, a gente não sabe também se a barraca é dividida em duas pessoas, né? Então, eles Então, tinham que ter barraco, tem que ter saco de dormir, porque o circuito O ele já limita até as pessoas por causa disso, né? Porque tem gente que não gosta de fazer trilha acampando. não, O mas por circuito exemplo, se são O, duas pessoas, a barraca pode estar com isso. um e eles se perderam. Por exemplo, uma das Uhum. mulheres se perdeu do grupo. Será que ela que estava carregando a barraca ou era alguém outro? Entendeu? Eu não estou dizendo, claro, de montar a barraca. Ninguém vai conseguir Uhum. montar uma barraca com 190 km por hora, mas se enrolar nela para se proteger do vento e da neve.
Eu recebi essa pergunta. O cara perguntou, Elias, mas, pô, por que os caras não montaram barraca? Eu falei, cara, É, como você vai montar barraca com vento de acima de 100, né? Aí ele falou, pô, mas o pessoal vê que tá começando o vento, dá tempo de montar barraca. Cara, mas normalmente você tá tentando se virar, fazer alguma coisa nesse intervalo. Ou você tá tentando avançar mais, ou você já tá tentando voltar, né? não, E nesse e, meio tempo, e ali o não tem vento. está começando o vento. Ali é assim, não Isso. tem vento e pronto, tem furacão, entendeu? Não tem essa de estar É começando isso o mesmo. vento, né? Exatamente, cara. É, ali é tenso. E outro, o máximo que a pessoa conseguiria fazer ali é tentar usar o saco de dormir pra se proteger, mas também é complicado. Mas se o saco de dormir se tá nevando, e aí a neve molha o saco de dormir, não vai ter muita eficiência, né? Então o importante Isso, seria a é. barraca ser usada em volta do corpo como um corta-vento. Exato. Ah, só pra voltar ali pra circuito de Gentes Navarino, você falou que você pegou nevando lá. Que mês do ano que era? Janeiro. Janeiro. Janeiro? Aham. Ah, eu tava lá dia 28 de fevereiro, eu também peguei nevando lá. Ali, enfim, ali é tempo pior ainda do que Torres del Paine, né? Ali é clima subantártico, então ali a pessoa tem que estar muito bem preparada para vento de 150 km por hora e temperaturas muito abaixo de zero. Se ela pode não estar preparada e não acontecer condições de clima assim, é bem provável, mas se acontecer, Ali eu acho mais perigoso ainda do que Torres del Paine. E sem outra, não é dúvida. uma trilha tão bonita assim, é mais pra quem é raiz, gosta de, né, de aventura, gosta de trilha mais isolada, né? Tem tanta trilha mais fácil aí pelo mundo que você pode fazer, mais segura, né? Então, eu vejo o pessoal levando, guiando lá, né? E normalmente quando você tá guiando, você não tá guiando pessoas super experientes, né? E ali, se o tempo virar, ali ferra pra todo mundo. Pois é, pois é. É Muito por isso que eu complicado. prefiro fazer sozinho. Quanto mais pessoas, mais chance de problema. Exato. Eu tava falando das coisas que possíveis de encontrar numa região assim inóspita, como na Patagônia, né? Além da que eu falei do vento acima de 100 km por hora, neve fora de época, trilha sumindo no Whiteout, né? Que aí você não. Você perde a noção para que lado você tem que caminhar. Barraca destruída, coisa. Eu já gravei vários podcasts aqui, o pessoal na Patagônia falando que o vento destruiu a barraca, teve que ficar segurando as varetas durante a madrugada inteira. Mochila rasgada pelo vento também acontece. Lá na Islândia, o vento levou minha capa de chuva embora, né? Ainda bem Caramba. que um cara conseguiu pegar. E. E outra. E também acontece no circuito O que lá no Los Perros é o único lugar que não tem lugar para dormir, não tem um refúgio, né? Se você quer pagar para dormir, não tem. Então você vai ter que acampar. Se eu não me engano, quando eu passei lá, isso em 2021, aquele outro camping mais pra frente, depois que começa a descer, depois do passo John Garden, tem o Camp Passo, que normalmente é uma parada só. Eu vi eles construindo um refúgio ali. Devia ser um refúgio, alguma coisa, alguma estrutura, mas era grande. Já deve estar pronta, mas eu ainda não sei. Talvez até daria pra. Será que do refúgio Dixon ir direto pro Camp Passo? Um dia longo, hein? Dia longo, hein? Dia bem longo. Bem longo mesmo. Tá certo que não teria tanta descida, que na verdade a descida Isso. machuca muito as articulações, mas seria um dia bem longo. E agora, será que estavam fazendo isso para dormir? Possivelmente era algo para os guarda-parques, não é não? Porque antigamente existia o campamento Passo ali, mas era administrado pela CONAF, que é o Hum, ICMBio, digamos assim, do Chile. Mas ele foi desativado e se construíram isso, imagino que seja só para os guarda-parques. pode ser, pode ser. Ainda não ouvi falar nada. Preciso ver com os internautas quem já fez aqui depois de 2023, por aí, o que encontrou ali. Ah, Ô, Ricardo, o que poderia, né, né, melhorar a opção de salvar a vida ali no circuito O, que seria a parte mais crítica é o Passo Gardner, né? O que poderia fazer ali, as pessoas poderiam fazer, ou a própria estrutura poderia melhorar para dar um pouco mais de segurança? Bom, não tem como você avaliar se a pessoa tem capacidade física e técnica e equipamentos próprios para fazer isso. Não tem jeito, né? Então, o ideal seria a pessoa ter experiência para isso, não apenas ser atraída pelo circuito mais bonito de Torres del Paine. Mas não tem jeito. Eu só vejo duas opções. Uma,
você coloca um guarda-parque no topo do passo, um em Los Perros e Não dá. no Grey para checar todo mundo, ou você assume que quem vai para lá tem que ter consciência do que tá passando, do que tá fazendo, e não ficar contando com os guarda-parques, entendeu? O que eu tô tentando dizer ou todo mundo tá consciente que você tá por sua conta, ou realmente cuida das pessoas como se fossem babás. Tipo, o babá cuidando das crianças. Então, eles têm que escolher o que eles vão fazer, né? Não, porque as pessoas não podem ir para lá contando com a ajuda dos guarda-parques, sendo que isso é irreal. Você tem alguma Exatamente. outra ideia para isso? Porque eu não consigo Eu tenho, imaginar. eu tenho. O lance do guarda-parque lá no passo não tem como, que você, né, vai judiar do guarda-parque. Quanto tempo ele vai ficar lá, né? Exatamente. Num dia de evento é improvável, né? Lógico, aí o guarda-parque ali no camping, Los Perros, aí tudo bem. Ou lá no camping da Laguna Grey, tudo bem também, né? Ali ele poderia filtrar. Mas mesmo assim é difícil filtrar, né? Como você vai fazer, né? Só se for num caso desse que você sabe que vai ter uma baita de um furacão ali, aí tudo bem. Então daqui ninguém passa, aí beleza. Agora, algo que poderia fazer, coisa que no meu livro da Kungsleden, eu relato isso, e uma coisa que eu não tinha visto em outros lugares, tudo bem, foi a terceira trilha longa que eu fiz, a Kungsleden, foi 450 quilômetros lá no norte da Suécia, de Abisko até Remavan. E é acima do Círculo Polar Ártico, né? Então o que acontece? De manhã, todo dia tem uma cabana para dormir, né? Pelo menos na parte norte, que são 200 quilômetros, né? A trilha tem 450. Na parte norte tem cabana. E é o STF, é tipo um clube alpino lá da Suécia. Não é do governo, é desse clube alpino aí, do STF. Não tem nada a ver com o nosso STF, tá? Só fica tranquilo. Lá a coisa funciona. Então você dorme numa cabana. E você caminha o dia inteiro, aí você vai dormir no final do dia, né? Ou às vezes chegava lá, era 2 horas, meio-dia, tinha outra cabana para dormir. Só que o que eles faziam? Entre uma cabana e outra, eles colocavam um hut, né? Um refúgio de emergência. Tá. E esse refúgio é uma cabaninha pequena, menor, bem menor, né? Que tem um tablado para sentar assim pregado na parede, né? Então dá para dormir em 3 lugares ali. Daria para dormir confortavelmente 3 pessoas, mas num dia de perrengue cabe 15 pessoas ali tranquilamente, entende? Tudo apertadinho, sentado, mas vai caber. E depois do lado tem uma outra cabana com lenha, e depois tem outra cabana menor que é o banheiro. Então, e todo dia, praticamente, eu acho que todo dia tinha essa cabana de emergência, né? Então, e outra, a gente para dormir numa cabana paga e paga caro. Essa cabaninha aí de emergência não paga nada, né? Mas é só para ser usado como emergência. Tanto é que eu não vi ninguém dormindo ali, né? Eu tive que me abrigar numa cabana dessa no último dia. A gente sempre se abrigava durante a travessia para almoçar. Então fazia parado de lanche e a gente ia para dentro ali, porque era sossegado, mais quentinho, né? E beleza. Mas no último dia de travessia, tava ventando pra caramba e é aquele lance, né? A reserva já tinha, quer dizer, já tinha reserva, né, pra Remavan, que era o final da trilha. E lógico que a gente poderia ter ficado. Tinha um senhorzinho com a gente, que ele é, lógico, né, uns mais velho que a gente, uns 60, quase 70 anos, e logicamente mais inteligente que a gente também. Ele falou, pode ir que eu não vou, não. Ele ficou no quentinho da cabana lá. E a gente saiu, a gente pegou vento ali de praticamente 100 km por hora, que arrastava a gente da trilha, né? E no meio lá da trilha tinha uma cabana, a gente parou para se abrigar do vento. E aquele coisa, né? A pressão que tava, na hora que abri a porta quase foi parar na Finlândia, né? E então, a gente entrou, se abrigou, depois saiu. Só que a gente não sabia, a gente saiu, depois andou 300 metros e entrou num vale. Quando a gente entrou no vale, acabou o vento. Porque as paredes barravam, né? Então aí zerou o vento. Então, quer dizer, se a gente tivesse continuado ali, logo ia parar. Mas a gente não sabia disso, né? Tanto é que depois a gente ficou sabendo que nesse dia teve helicóptero que foi resgatar pessoas ali naquela cabana, que as pessoas ficaram presas ali. Então, quer dizer, eu acho que se tivesse uma cabana ali perto, não precisa ser lá no passo, no topo, mas um pouco mais para baixo. E outra, é uma cabana sem ninguém, não precisa ter guarda-parque, é uma cabana de emergência, né? Então você faz ali, a pessoa, o tempo virou,
lógico, isso já vai ser sabido, já vai estar no mapa, as pessoas vão ter isso no aplicativo, vai ter em mente onde está essa cabana. Então, se piorar o tempo, não vou dizer que das 5 pessoas que morreram, eu iria salvar 5, mas se salvasse uma, já vale a cumpriu. pena. Exatamente. E outra, mas custa caro. Não custa caro, é uma cabana de madeira, não tem nada, entende? Não, mas então, custa caro, Elias, custa muito caro, Não. porque lá tem que resistir literalmente a furacão, porque Não, o mas vento que não deu tem lá é um problema. furacão categoria 3, né? Então, Mas aí você mesmo faz. que custe caro, fazer não é o problema. Dinheiro não falta ali, né? As pessoas pagam Exato. caro. Exatamente. Duas coisas. Vamos supor, o parque fala não tem dinheiro, mas faz parceria com empresas privadas, coloca Sim. a The North Face lá durante 5 anos, a cabana da The North Face, depois vira a cabana da Patagônia, depois vira. E outra, cada vez que Bota virar. a cabana do Extremos, então, já que a ideia é tua. Depois for sem lão. Então, quer dizer, eu vejo a única coisa viável, acho que mais inteligente que poderia colocar ali é uma cabana de emergência. Faz sentido. Isso tem nos Andes também, né? Várias travessias de passo de carro mesmo. Ao lado da estrada tem cabanas triangulares, parecem barracas, né? Mas formato aquelas barracas antigas, com o Starlink. Então. Nossa, melhor ainda, hein? Porque você tá atravessando de carro, dá uma tempestade de neve, morre, literalmente, porque as pessoas que estão atravessando de carro não estão preparadas com roupa para frio para ficar lá durante dias, não tem comida. Então você pode se abrigar lá. Até quando a gente gravou sobre o Ojos del Salado, o vulcão mais alto do mundo, que fica na divisa Chile-Argentina, que eu subi em janeiro, ali todo dia eu ia para esse refúgio só para usar a internet da Starlink, que é aberta. Caramba. Então, e tem vários pontos do lado argentino só. Então tem isso, assim. Então poderia realmente fazer um tipo de cabana como essa para emergência. Exatamente, faz uma cabana com boa estrutura ali, aguenta, sei lá, faz parceria de 5 anos, o próximo empresa que entrar faz a reforma e fica mais 5 anos, algo assim, ou 10 anos. Então, quer dizer, essa seria... E outra, é o trecho mais perigoso ali, né? Porque quando a gente começou a receber a notícia, né? Eu e você, nós ficamos... E tudo informação desencontrada, eles não informavam na onde que aconteceu exatamente. Lógico, eu e você, a gente já imaginou que fosse entre o Campo Los Perros e o Pasto Garden, que é a parte mais exposta, né? Você caminha, sei lá, eu acho que 1 hora... ou um pouco mais, acho que 1 hora, né? Você caminha 1 hora, você sai da linha das árvores, aí começa a parte exposta. Então, porque se fosse entre o Refúgio Dixon, essa foto do Refúgio Dixon vai estar no post do Instagram, tá, pessoal? Se fosse entre o Refúgio Dixon e o Campo Los Perros, tem muita mata ali, né? Uma floresta que se atravessa. Então, acho que o efeito do vento ali é muito menor, né? Exato, ali pode ser muito frio, mas morrer de hipotermia ali não acho possível a pessoa morrer de hipotermia naquele trecho, entendeu? Só teria que estar exposto mesmo ao vento. Exato, complexo. Eu separei algumas frases aqui que eu peguei de alguns sobreviventes, né, que agora que está começando a surgir isso, e só pra gente ter uma noção, né, que eles estão falando, né, porque é o seguinte, morreram 5, né, eu ouvi dizer que uma pessoa, eles encontraram uma pessoa que estava bem mal, né, eles até falaram, estavam bem ferrada, né, isso no palavreado deles, mas sobreviveu, né? Mas ali na travessia tinha muita gente, né? Então várias pessoas depois deram meia volta, conseguiram, ou mal iniciaram, né? E aí o que eles fizeram? Eles estavam ali em Los Perros, não tinha pra onde ir, não dava pra prosseguir, porque com medo de o vento piorar, e eles começaram a voltar, a maioria começou a voltar pro Refúgio Dixon. E aí eles estavam reclamando que eles estavam querendo resgate, né? Aí o governo fala, mas não tem ninguém machucado, por que vai querer resgatar, né? Então aí começa essa briga de braço, né? E eles disseram que ficaram algumas pessoas lá no Campo Los Perros que estavam, acho que aguardando resgatar o corpo de alguém, porque era companheiro, então talvez pode ser até esse grupo que a gente viu aí. E então muita gente foi pro Refúgio Dixon. Então é como se estivesse voltando tudo que eles começaram, né? Mas do Refúgio Dixon ali é que eu falei, dá para atravessar de bote o rio e pegar uma 4x4. Só que eu acho como o governo tá dizendo que eles não estão machucados, dá para eles voltar caminhando, né? Então tá esse impasse, né? Voltar caminhando dá. Com certeza eles têm comida para isso, porque eles teriam mais 5 dias. Só que eles vão chegar no acampamento Serão e não vão ter reserva, não vai ter espaço para eles também, então... mas aí... Na verdade é proibido pela CONAF você fazer no sentido horário esse circuito, você tem que fazer no sentido anti-horário.
Então, Então a mas CONAF aí não não, deveria não. falar para eles fazerem nesse sentido, né? Não, mas aí é uma situação extrema, né? Então aí você pode fazer de qualquer sentido. Não, eu concordo, não tô dizendo que eles estão errados em fazer, mas a CONAF falar, não, a gente não vai te resgatar porque você não tá machucado, mas você também não É, pode voltar caminhando porque você é, tem que seguir no sentido anti-horário. Aí eu tô falando da CONAF, não das pessoas, entendeu? sim, sim. Algumas frases que eu vi, abre aspas. Vimos nossos amigos cair e tivemos sorte de sobreviver, né? Isso eles estão falando de cair, acho que por causa do vento. O vento estava empurrando, derrubando as pessoas. Isso já na subida lá pro passo. Aí o outro falou assim: voltamos para o Dixon, caminhando por horas, traumatizados, feridos, molhados, sem equipamento adequado e quase sem comida. Sem equipamento adequado, aí É, possivelmente foi um é. dos problemas, né? Porque se você tivesse equipamento adequado, você poderia até se perder, mas morrer, Não, provavelmente não. não, se você vai fazer essa trilha, você tem que estar com o equipamento adequado, né? Exato. Eu tenho conhecido que desistiu lá do Dentes Navarino porque não estava com o equipamento adequado, entende? Estava com o equipamento adequado para 28 graus, né? Aí Ah, quando nevou, teve que desistir. que bom que ele teve a opção de desistir, né? Que não estava num local que já não dava mais. Exato. Aqui outra frase: não havia equipes de resgate. Quem subiu para salvar as pessoas foram os próprios caminhantes, né? Isso que a gente vai comentar já. Aham. Aí tem outra aqui. Na noite da tragédia, ninguém veio. Os guardas chegaram tarde, embrulharam um corpo e foram dormir. Bom, Eu não posso julgar porque eu não conheço a também. situação lá, entendeu? E Exato. não sei se tinha como fazer algum resgate, porque também existe a regra de que o resgatista não vai colocar a própria vida em perigo iminente para tentar resgatar alguém, né? Exato. Aí a última aqui é: estamos cansados, com frio, sem abrigo. Só queremos sair daqui com vida. É isso, o pessoal que estava lá no Refúgio Dixon. Você sabe quantas pessoas podem fazer por dia o O hoje em dia, Elis? Não sei, cara. Não sei se tem no meu Pra ter livro. uma ideia de quantas pessoas estavam por lá, né? Porque eu É. também não sei. Mas deve ser no mínimo a 50, não é? No Ah, mínimo. eu acho que deve ser pelo menos isso mesmo. Porque, tipo ali no Dixon tem área para acampar. Só ali no camping, o que já tem, você chega ali já tem um monte de barraca armada que você pode alugar deles. Aí tem a área que a gente monta a nossa barraca. E tem o refúgio lá também que você pode dormir no refúgio. Então, acho que é bem mais de 50. O Dixon e o Serão tem muito espaço. Eu não sei o Los Perros. Quando eu fui tinha pouco espaço, mas mudou muito desde 2011, né? Então não sei quantas vagas hoje em dia tem no Perros. Então, aquele negócio de vaga também, você vai encontrando, com barraca, né? Você vai encontrando vagas também, né? É, E aí depois tem outra, aí tem o Refúgio Grey, que tem uma boa estrutura, dá pra você, se você quiser, pode dormir no refúgio, pode acampar, é grande, mas mesmo se estiver lotado, dá pra você seguir reto e ir lá pro Paine Grande também, né? É isso. Bom, o que mais? Então, é o seguinte, existem muitas trilhas aí fáceis, mais fáceis para se fazer, né? Tanto é que um internauta veio perguntar para mim, né? Elias, mas e o circuito W é mais seguro, né? Eu acho bem mais seguro que o O, né? Porque o O, na verdade, acho que essa parte crítica é só esse passo, né? É lógico, se você pegar uma tempestade de 190 km por hora, vai ser crítico, acho que quase em qualquer sim, lugar, né? sim. Mas o único trecho que realmente é o mais complicado é o Passo John Gardner. De resto, mesmo no O resto é tudo bem tranquilo, em condições normais. Eu digo normais, não tempo bom. Eu digo tempo ruim, mas não furacão, né? Então o resto todo no W eu não consigo imaginar um ponto que seja realmente perigoso. Eu também não. E foi o que eu falei pra ele. Acho que o interesse dele era fazer o W. Eu falei, não, o W é bem mais seguro. Tudo bem, é muito mais movimentado também. Eu acho que um dos atrativos do O é ele ser menos movimentado, né? Porque também não tem aquela beleza estonteante que você fala, nossa, né? Tudo bem, ali depois que você passa o Gardner e você começa a descer, você vê o Glaciar Grey. Mas para quem dorme para quem faz o W, e se quiser subir até lá em cima para ver o glaciar, também pode, né? Pode, mas normalmente o pessoal não faz porque não teria que ficar 2 noites no Grey, né? Fazer Exato. o O realmente o legal é porque você tem um pouco mais de isolamento na parte norte do circuito e para ter a vista desde o alto do Passo John Gardner para o glaciar, que é muito, muito bonita.
Mas no W tem muita gente e esse é, na minha opinião, um dos pontos que as pessoas erram no planejamento. Elas pensam, lá tem muita gente, se eu tiver um problema, alguém me ajuda. Não é assim. Se você pegar vento de furacão, as pessoas estão preocupadas consigo mesmas e não em ajudar um estranho. Você não pode contar com isso, né? Vai ter alguém que talvez te ajude porque tem preparo muito bom, físico e técnico, mas já fazer a trilha considerando que alguém vai te ajudar, não dá, né? Não pode. Exatamente. Aí, como a gente falou no começo, hoje em dia, se você quer fazer o WO, você tem que uns 6 meses de antecedência no mínimo, né? Ou até mais, né? Se quiser fazer, por exemplo, em janeiro, dezembro, fevereiro, eu acho que 6 meses é até pouca antecedência. É pouco, verdade. Então, para quem quer, faz o W, no mínimo fazer o W já, cara, já é lindo, maravilhoso, vale a pena, né? E tem mais estrutura, se você não quiser acampar, tem lugar para você dormir todo dia que dá para você pagar, então é mais tranquilo, né? E é bonito pra caramba também. Das 4 vistas do circuito O, que eu acho sensacionais, 3 estão no W, então só realmente a vista do Alto do Passo que não tá. Se a pessoa quiser até pode ir, mas ninguém vai a partir do W, né? Mas, porque para mim as vistas mais bonitas são a vista da base do Lago Grey para o Glaciar Grey, a vista de um mirante que tem perto do campamento Paine Grande para o Lago Perroé, é espetacular, com os Cuernos del Paine ao fundo, e a base das torres. O Vale do Francês também é muito bonito, mas eu não acho tão bonito quanto os outros, né? Então o W, digamos assim, o custo-benefício, ele é melhor do que o O. O O é gostoso mesmo pelo isolamento, para você não ficar sempre em meio a 200 pessoas. Cara, um dos lugares mais bonitos que eu acho é ali do outro lado. Sim. nem no O, nem no W né? É perto daquela Osteria Perroé, né? Perroé. Sim, o Mirador del Cóndor é uma Isso. trilha de meia hora no máximo para você subir um mirante que tem, que dá vista para o Lago Perroé, para a Osteria Perroé, para os Cuernos del Paine e para o Paine Grande. Eu tenho sérias dúvidas se não é a vista mais bonita toda do parque e é super acessível. Qualquer pessoa pode fazer, uma criança pode fazer, uma criança pequena, eu quero dizer, pode fazer, porque realmente é muito fácil a trilha. Então, eu acho que o ônibus ali do parque leva até lá, né? Tem ônibus que passa, que eles passam assim, ali o ônibus não é circular, o ônibus é secular, né, de tanto que demora, mas passa. Quando eu tava lá a primeira vez, isso em 2004, aí eu fui lá pra pegar o ônibus, isso vai embora pra Porto Natal. Ele falou assim, não, mas eu vou entrar lá pra dentro do parque. Ele falou, você não quer ir? Eu falei, pô, quero sim, assim eu já conheço, né? Assim que eu fiquei conhecendo essa vista, né? Legal. Você falou. Isso porque eu acertei o horário, mas ainda foi lá pra dentro, parou, ficou esperando um tempão, depois que foi embora do parque, né? Então. Mas é bonito. Torres do Paine vale a pena, é uma região muito linda. Não é a única região bonita do planeta, tá? Pra quem quer menos vento, menos perigo, mais sossego, o que não falta são trilhas pelo mundo também tão bonitas quanto, né? Mas é mais uma região muito bonita assim, né? Tudo bem. Bom, tem umas considerações aqui, né? Que acho que a gente já chegou até a comentar sobre isso, umas reflexões que, se você quiser, você pode responder, ou fica pro internauta pensar, né? A montanha deveria ser fechada quando o clima ameaça vidas? Bom, você tem certeza de que vai ameaçar vidas? Sim, mas quem vai... Isso é muito subjetivo, né, Elias? O que ameaça a minha vida não vai ameaçar a vida do Messner, por exemplo. Então, Exato, e aí? do Kylian Jornet, né? Exatamente, então são coisas diferentes, né? Porque, então, qual que é o parâmetro de ameaçar vidas? Uhum. Até onde vai a responsabilidade individual do trilheiro? Total. Você tem que ser responsável por si mesmo. Desculpa, mas claro que se você tá num local que tem guarda-parque tem que te ajudar no que for possível. Se você contratou guia, o guia também, mas você não pode colocar sua vida totalmente na mão de outra pessoa. Na minha opinião, isso é errado, porque é muito risco. A minha vida é muito boa para colocar totalmente na mão de alguém outra. Exatamente. Bom, é isso, né? Quer dizer, é triste pra caramba. A gente tava pensando, né? Imagina a gente ali, né? Nossa, né? Subindo aquele passo e pegar um vento, assim, uma tempestade, assim, um furacão, né? Cara, deve ter sido
pânico ali, né? Não, Não sei se você já pegou algo parecido em alguma trilha pelo mundo. Não, peguei ventos muito fortes de ter que ficar segurando a barraca porque ia quebrar tudo. Já passei muito frio pro Morros del Salado quando eu tirei a luva para comer, foi um erro. Fiquei 11 dias com os dedos formigando, mas nada que chegue nem perto disso. Não tenho a menor ideia do pavor que eles ficaram, entendeu? Não sei mesmo. E eu li os relatos e tentava imaginar e deve ter sido absurdamente assustador. Morrer de frio é um negócio impressionante. A gente acabou nem falando isso, né? Mas ou falou muito rápido, é exatamente sobre isso, né? Eles morreram de hipotermia, né? Exato, morreram de hipotermia, porque ali não tem queda, não tem como cair de alguma coisa e se machucar, é frio mesmo. Uhum. É muito triste, muito triste. Das 5 pessoas, assim, de uma vez só. É o que eu falei, é o que eu penso, né? Eu acho que a única forma de tentar diminuir esse risco é construir uma cabana de emergência. Essa ideia é boa, eu não teria pensado nisso não, pensei que não teria muito o que fazer, mas realmente, se eles conseguirem fazer uma cabana que seja a prova de furacão, é uma boa. Porque tem que ser, né? Porque vento de furacão ali é comum. Tem poucos meses, por exemplo, circulou um vídeo do estacionamento, tá? Que não é um local que tem tanto vento. Você olha uma picape com uma camper, o vento bate e tomba a picape. Um outro carro, um carro pequeno, tipo Gol, Uno, sendo arrastado de lado pelo vento, entendeu? Então, esse tipo de vento lá é comum, não é algo fora de série. E tudo tá piorando, né? Eventos climáticos extremos estão cada vez mais comuns, então vai ficar cada vez mais frequente esse tipo de vento extremo ali, Torres del Paine e toda a Patagônia. Exato. Bom, é isso, né? Lamentamos a morte dessas 5 pessoas, né? Muito triste. Nossos pesos, condolências aos familiares. E aproveitando agora, no final, para quem tem interesse de conhecer mais a Patagônia mesmo assim, porque é normal, né? Tudo bem, teve acidente lá, mas não vai acabar o mundo, né? As pessoas vão continuar indo para lá, tanto fazendo o mais fácil, com mais cuidado, com mais atenção, né? E o W, que é um pouco mais seguro, então a nossa dica é que continuem visitando o parque. Quer fazer o passeio só de um dia lá também, né? Que nem esse outro trecho que a gente falou, que é até mais bonito do outro lado do lago. Aí você vê o lago e depois você vê as montanhas, né? No fundo, assim, coisa mais linda, espelhado na água. Para quem tiver interesse, o seu livro ele abrange o que da Patagônia? Toda a Patagônia? Toda a Patagônia, desde a travessia do Parque Nacional Villarrica, no Chile, até o Dientes Navarino, que é o extremo sul. Então são 8 destinos com 10 trilhas com fotos. Não é um guia, eu não acredito em guia em papel hoje em dia, então eu fiz um livro de fotos para as pessoas terem como recordação ou para poderem decidir para onde vão, né? Então tem o Villarrica, tem duas travessias em Bariloche, tem a travessia do Parque Nacional Cerro Castillo, do Parque Patagônia do lado chileno, que tem um também na Argentina, né? Tem o circuito O em Torres del Paine, tem 2 travessias em El Chaltén, o circuito da Sierra Valdivieso em Ushuaia e o Dientes Navarino, no Chile. Não tem aquele ali perto de Punta Arenas? Não coloquei o Cabo Froa. Eu fiz, a gente conversou quando eu fiz quando a gente gravou o podcast, mas eu não coloquei o Cabo Froa porque é muito bonito sim, mas eu achei que não estava no mesmo nível dos outros, então achei melhor não colocar. Mas no meu site, quem quiser fazer a trilha do Cabo Froa, tá lá todas as dicas, todas as explicações no site, é ricardoferes.com. Ah, legal. E o seu Instagram é? Fotoferes, F-E-R-E-S. Não é com Z no final, normalmente confundem o Pérez, mas não é F no começo e S no final. Tem um lance, ó. Pessoal, aqui na capa do podcast, eu uso uma fonte de letra, isso desde o primeiro podcast. Agora, esse que a gente tá gravando é o podcast 480. E o nome dos convidados tem uma fonte de letra que eu sempre uso, né? Desde o primeiro. E o F, ele fica parecendo um P, ele só tem um cortinho, ele não emenda ali, né? Mas se você olhar rápido... Pois mas é Pérez. Minha mãe viu, até hoje tá indignada com você que você me chamou de Pérez. Eu chamei? Não, porque ela leu e falou Pérez. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí eu expliquei que era a fonte, porque realmente parece Pérez ali. É muito bom isso. Mas faz parte. O meu livro também é basicamente o mesmo roteiro que o
que o Ricardo fez, mas não tanto, né? Ele tá mais completo do que o do Ricardo tá mais completo do meu livro. Eu fiz ali Bariloche, depois eu fiz Alchaltén, depois eu fiz Torres del Paine e tem o Ushuaia e Dentes Navarino. Então, o seu livro conta a história toda da tua viagem, né? Eu não conto a história da minha, então o seu tem uma história bem interessante. Então, só para pessoas saberem que tem a história toda contada. No meu, não adianta ele comprar o livro para contar, saber a história da minha viagem, porque não tem. Apesar a história de que de viagem, compra o seu. Apesar que suas fotos têm uma boa legenda também, né? Tem, todas têm legenda. Isso, exatamente. Então, para quem quiser comprar o meu livro da Patagônia, é extremos.com.br ou me chama aqui no @extremos no Instagram. E também já aproveita, tô lançando o livro da Via Alpina, agora no início de dezembro vai ficar pronto, acho que dia 25 agora devo ir na gráfica para ver o livro rodar. E aí depois, no início de dezembro, já chega para mim e já começa a distribuir. Então, quem comprar agora vai ter desconto, pode comprar com kit, com bandana, com pin, com tudo mais. E é o meu novo livro, Via Alpina, uma trilha de 390 quilômetros que eu fiz atravessando a Suíça, de Liechtenstein até Montreux. Bom, o que eu sei é que eu paguei esse livro tem umas 2-3 semanas e não recebi ainda, Elias. Você tá me enganando. Pior que teve gente, e tá lá, é pré-venda. Eu sei, eu tô brincando. Não você, mas teve pessoas, Elias, quando você vai mandar? Eu falei, calma, eu tô tão ansioso quanto você pra ver o livro rodar, pelo menos. Eu recebi um boneco do livro, porque eu tirei foto do livro pronto, então talvez as pessoas podem achar que o livro chegou, mas primeiro chega um boneco, né, eles imprimem numa máquina de impressão rápida, né, laser, e tanto é que a qualidade não é a mesma depois quando o livro ficar pronto, que é em offset, né, então, mas é um boneco assim pra gente já ver como, se tá tudo certo, se precisa alterar alguma coisa, se a montagem do livro tá certa, porque tem a parte do pôster lá que é o flap, né, então a gente checa tudo, e aí, mas tudo bem, mas a qualidade da foto que vem não é a mesma, né, porque é laser, mas eles imprime também separado umas folhas de offset com as fotos, né? Que ali a gente vai checar as cores, tá tudo certinho, né? Então, foi legal, é legal isso. Também contar para as pessoas para entender um pouco como funciona a produção de um livro. Aí eu dei ok, assinei todas as fotos, o livro e devolvi para eles, aí eles vão rodar e agora dia 25 de novembro eu vou dar um pulo lá para ver rodar o livro. Legal. É isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. É um podcast mais pesado, mas é bom ouvir um pouquinho, né? Ter um pouco mais de conhecimento das coisas e um pouco mais de precaução para fazer as trilhas. Mas continue fazendo trilhas, né? Sim. Queria fazer uma consideração final só, justamente isso. Quando você convidou para gravar o podcast, eu pensei, mas será que nesse momento falar sobre a tragédia não vai parecer que a gente está querendo vender livro? A questão é essa, e não é. A questão é que se a gente não aprender com os erros dos outros, seja dos trilheiros, seja da CONAF, enfim, como que a gente vai aprender? Aprender com os nossos próprios não, né? Então, continuem a trilhar, mas não coloquem a vida de vocês totalmente na mão dos outros, entendeu? Aprenda a fazer navegação, aprenda a escolher o equipamento para a pior condição possível. Isso não vale só para a Patagônia, vale para ir para a Pedra da Mina, aqui na Serra da Mantiqueira mesmo. Eu já subi lá e o tempo virou totalmente. No dia seguinte eu não conseguia enxergar 3 metros na minha frente, então. E as pessoas ali perdidinhas em como sair da Pedra da Mina para pegar o caminho certo. Então, se prepare, não dá para confiar só nos outros. Você não vai colocar a tua vida na mão só dos outros, né? Tenha preparo suficiente para fazer. Contrate guia, sim. Não estou dizendo para não contratar. Mas não coloca a sua vida totalmente na mão do guia, né? Isso não me parece sensato. Exatamente. E, enfim, não toque esse podcast pra mãe de vocês, que elas vão morrer de medo. É sério, porque eu mandei essa notícia. Sério, cara. Eu mandei essa notícia aí de quando tinham, entre aspas, só 2 mortos. Mandei pra você e também pra uma brasileira que tá indo com o namorado fazer um monte de trilhas na Patagônia, que eu tô dando umas dicas do que fazer. Ela falou, nossa, não vi nada. Espero que minha mãe também não veja. Porque senão fica tenso, né? Cara, a mesma coisa, quando eu comecei a pensar, fazer a minha primeira viagem pro exterior, né? E eu queria ir pra Patagônia. E aí foi quando chegou no Brasil o livro do Into the Wild, Natureza Selvagem, né? Tá. Aí, eu li o livro, aí o cara morre no final, você fala assim, caramba, né?
Mas, cara, o que eu tirei do livro nem foi a parte filosófica do livro, que o Krakauer, né, soube explorar muito bem, né? Cara, quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, cara, isso aqui não é brincadeira, não, né? Então, tipo assim, você quer ir, vai, né? Mas aprende a fazer as coisas, seja autossuficiente, né? Lógico que naquela primeira viagem eu tinha muito pouca experiência, né? Mas a viagem foi tranquila, né? Foi segura, né? Então, eu fui também com o tempo, né? Foi um degrauzinho, não fui lá já na trilha mais difícil. Sim. Então, mas o que eu tirei da lição não, você pode fazer, mas não é brincadeira, né? Você viu, o cara foi lá e morreu. Pessoas morrem, exatamente. Exato, né? Então isso. Enfim, saber o que tá fazendo. Não, e hoje em dia a informação tá toda disponível. Hoje em dia não tem mais como dizer que eu não aprendi porque não sabia onde achar informação. A informação tá toda aí. Então, tem cursos ótimos, tem a internet, sabe? Apenas tem que saber filtrar as informações que estão lá. Tem clubes de montanhismo para você aprender, você pode contratar guia e em vez de deixar o cara apenas te guiar, você vai conversando, vai pedindo para ele explicar por que ele toma cada decisão, ele vai explicar. Então, aprendam e tenham bons equipamentos. Não são baratos os bons equipamentos, mas a tua vida depende deles. Exatamente isso. Ricardo, valeu, obrigado pelo podcast, pela conversa aqui. Quem quiser saber, o Ricardo tem outros podcasts aqui no Extremos. É só, vai lá, no busca lá, escreve Ricardo Feres, que vai aparecer a página dele com todos os podcasts do Ricardo. E daqui a pouco vão ter outros, porque vou de novo pra Patagônia esse verão, passar uns 3 meses por lá. É mesmo? É mesmo. Vai sozinho ou vai acompanhado? Ainda a decidir. Eu ia sozinho, mas a amiga que foi no último podcast, ela também parece que tá livre, também falou, vou. Falei, então, possivelmente vai, se realmente estiver livre, que é difícil alguém ter 3 meses livres, né? Exato. Mas eu vou, independente se sozinho ou não, eu vou. Tá, sabe a região, mais ou menos? Pode falar? Posso sim. Eu vou, na verdade, completar a lista que me falta. Tenho ainda a lista de desejos lá, então tem um trecho de 1.000 quilômetros da Ruta 40 que me falta. Fazendo esse trecho, eu vou ter feito toda a Ruta 40, desde a Bolívia até o Ushuaia. O norte da Carretera Austral, que também me falta. Tem as Capelas de Mármore na Carretera Austral, que eu tive que passar reto para fotografar o Cerro Castillo quando estava fazendo o livro. E aí tem trilhas, tem o circuito del Cóndor, que já não é Patagônia, é mais pro norte, é no Chile, um circuito de uns 7 dias mais ou menos. Tem Cochamó, ficar uns 4 dias por lá. Fazer um novo circuito em El Bolsón, que eu fui na época do livro, mas não coloquei no livro, eu achei bonito, mas não tanto quanto o Bariloche, então não coloquei, mas ainda quero conhecer algumas coisas. E várias trilhas de um dia, né, bate e volta de um dia. Região dos Lagos do Chile, Ilha de Chiloé, tem bastante coisa, por isso que vai levar uns 3 meses. E também a Península Valdez, que é na Patagônia, mas totalmente diferente, né? A região desértica no Atlântico. Fantástico, então quer dizer que no primeiro trimestre do ano a gente tem podcast novo. Teremos. E também subiu o vulcão Lanín. Esse também vai ser um ponto alto. Fantástico, hein? Literalmente o ponto alto, né? Tem 3.700 e tantos metros. Caramba, puxado, hein? Puxado. Legal, Ricardo. Valeu, obrigado mais uma vez e até o próximo podcast, então. E eu que agradeço, Elias. Obrigado, abraço. Apesar de já estar chegando perto, né, mas Feliz Natal pra você. Agora não é mais piada, Elias, agora vai. Agora não é mais piada, verdade. Agora não tem graça. Exato. Valeu, tchau.